a nova taxa Selic no Brasil e os melhores investimentos para ganhar dinheiro. Recentemente, o Comitê de Política Monetária, Copom, do Banco Central do Brasil anunciou uma nova decisão sobre a taxa Selic, que tem gerado debate sobre o impacto da taxa na economia e nas opções de investimento. A Selic, taxa básica de juros da economia brasileira, é um dos principais instrumentos utilizados pelo Banco Central para controlar a inflação e estimular o crescimento econômico. Quando a Selic sobe, o objetivo geralmente é conter a inflação. Quando ela cai, a intenção é estimular a economia. Neste artigo, vamos explorar o impacto dessa mudança na Selic e analisar quais são os melhores investimentos para quem busca rentabilidade em um cenário de juros alterados. O que é a taxa Selic? A Selic é a taxa de juros com a qual o Banco Central empresta dinheiro aos bancos. Ela serve como referência para diversas taxas de juros no mercado, como as dos empréstimos, financiamentos e, claro, os investimentos. Com a Selic em alta, o custo do crédito se eleva e, por consequência, há uma tendência de menor consumo e, muitas vezes, um arrefecimento na economia. Por outro lado, quando a Selic está baixa, o crédito se torna mais acessível, o que pode incentivar o consumo e os investimentos, mas também pode pressionar a inflação. Impactos da alta ou baixa da Selic no mercado de investimentos. Quando a Selic é aumentada, como tem ocorrido nos últimos tempos, os investidores geralmente migram para ativos mais seguros, que pagam juros fixos atrativos. Por outro lado, quando a Selic é reduzida, os investimentos em renda fixa ficam menos atraentes e os investidores tendem a buscar alternativas mais arriscadas, como ações e fundos imobiliários em busca de uma rentabilidade maior. Investimentos em renda fixa. Em um cenário de alta da Selic, os investimentos em renda fixa ganham destaque. Entre as opções mais comuns, podemos destacar CDBS, Certificados de Depósito Bancário. Quando a Selic está mais alta, os CDBS oferecem uma rentabilidade atrativa, especialmente os de bancos menores, que tendem a pagar taxas mais elevadas para atrair investidores. Tesouro Direto. O Tesouro Selic, antigo Tesouro de Liquidez Diária, é uma opção segura para quem busca rentabilidade atrelada à Selic. Quando os juros aumentam, o Tesouro Selic tende a acompanhar esse movimento, o que o torna uma boa escolha para quem deseja preservar o poder de compra e evitar grandes riscos. LCI, LCA, Letra de Crédito Imobiliário e do Agronegócio. Essas aplicações oferecem isenção de imposto de renda para pessoas físicas e são alternativas interessantes quando a Selic está alta, pois tem rentabilidade competitiva com o custo do crédito no mercado. Investimentos em renda variável. Quando a Selic está em um patamar baixo, os investimentos em renda variável podem se tornar mais atraentes, já que o retorno das alternativas de renda fixa tende a diminuir. Algumas das opções mais populares incluem ações. O mercado de ações pode ser uma boa alternativa quando a Selic está baixa, já que as empresas podem se beneficiar de uma economia mais aquecida, com crédito mais barato. Investidores em ações buscam o crescimento do capital por meio da valorização dos papéis e do pagamento de dividendos. Fundos imobiliários, FIs. Fundos imobiliários oferecem uma combinação de rentabilidade por meio de dividendos mensais e valorização das cotas. Quando os juros estão baixos, a procura por FIs tende a crescer, pois a rentabilidade dos ativos se torna mais atraente em relação a outras alternativas de investimentos. ETFs, Exchange Traded Funds, são fundos que replicam índices de ações e podem ser uma excelente forma de diversificação, especialmente em um cenário de juros baixos, em que a busca por retornos mais altos leva os investidores a considerarem o mercado de ações como uma alternativa viável. Analisando o impacto da nova Selic nos investimentos. O impacto de uma mudança na Selic nos investimentos depende do tipo de perfil do investidor. Para aqueles mais conservadores, a alta da Selic tende a ser positiva, já que os investimentos de baixo risco, como CDBS e Tesouro Direto, apresentam rentabilidade mais elevada. Para investidores mais arrojados, a alta pode fazer com que os ganhos na renda variável fiquem mais volúveis e volátil, já que a alta de juros pode desincentivar o consumo e reduzir as expectativas de crescimento econômico. Por outro lado, uma queda na Selic pode beneficiar quem investe em ativos de risco, como ações e fundos imobiliários, já que a diminuição do custo do crédito tende a estimular o crescimento das empresas e o mercado de imóveis. Porém, o investidor deve estar atento ao fato de que uma redução dos juros também pode sinalizar uma economia mais fraca e uma expectativa de inflação controlada. Conclusão: quais os melhores investimentos para ganhar dinheiro com a nova Selic?
Se a Selic está alta, os melhores investimentos são os de renda fixa, como CDBs, Tesouro Selic e LCIs, LCAs. Esses investimentos oferecem segurança e rentabilidade atrelada à taxa de juros, o que os torna atraentes nesse cenário. Se a Selic está baixa, investimentos em renda variável, como ações, fundos imobiliários, FIs e ETFs, tendem a ser mais rentáveis, pois esses ativos costumam ter maior potencial de valorização. Contudo, é importante ter maior apetite por risco e um bom conhecimento do mercado. Em qualquer cenário, a diversificação é uma das estratégias mais importantes. Equilibrar a carteira de investimentos entre renda fixa e variável pode ajudar a minimizar os riscos e aproveitar as oportunidades que surgem com a variação da Selic e das condições econômicas. Por fim, a escolha do investimento ideal depende do perfil do investidor, dos objetivos financeiros e do horizonte de tempo para atingir tais metas. Manter-se bem informado sobre a movimentação da taxa Selic e outros fatores econômicos é crucial para tomar decisões estratégicas e rentáveis.